Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Te damos graças pela oportunidade, Senhor, que temos de te adorar, de te louvar, Senhor. Nós levantamos as nossas mãos, Pai. Rendemos graças ao Senhor, Pai. Levantamos o nosso louvor. Receba, Pai, a nossa adoração. Receba o nosso louvor, Pai. O Senhor é digno do nosso amor, digno do nosso melhor, Pai. Muito obrigada por essa noite, que não é uma noite comum. Obrigada por esse ambiente de milagres, Pai. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite. Graça e paz, queridos. Pode se sentar. Sejam bem-vindos à nossa Quinta Viva. Esse é o melhor lugar em que você poderia estar nessa noite. Amém? Gostaria de conhecer as pessoas que estão nos visitando nessa noite. Se você está aqui e você não tinha vindo ainda na nossa igreja, eu gostaria de conhecer você. Você poderia ficar de pé, por gentileza? Algum visitante? Não? Certo, então vamos para os avisos. Cadê os jovens mais avivados dessa cidade? Amém. Nos dias 17 e 18 de outubro, nós vamos ter aqui a nossa VIPS Conference, amém? Com Salomão do Reggae, com Samer e Andréia. Tá simplesmente imperdível. E se eu fosse você, eu corria para garantir o meu ingresso. E tem uma novidade para você. Além de você conseguir garantir seu ingresso no balcão de informações, você pode garantir também através do link que está na bio do nosso Instagram, amém? Mas se eu fosse você, eu corria, porque o nosso primeiro lote já vai encerrar agora, dia 28, domingo, amém? E por falar em VIPs, excepcionalmente nesta sexta-feira, nós não teremos hora extra, amém? Se você está aqui e você deseja se tornar um membro da nossa igreja, o nosso discipulado está disponível para você participar, certo? As aulas acontecem nas segundas, quartas e sextas, às 19 horas, e ainda dá tempo de você participar. Vamos dar continuidade agora com os nossos dízimos e nossas ofertas, amém? Você pode abrir em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe que existem muitas formas para que nós possamos honrar o Senhor, mas os dízimos e as ofertas são algumas dessas formas. E quando nós entendemos, né, nós alinhamos o nosso coração e nós entendemos que o Senhor, Ele é digno de ser honrado, então nós compreendemos, eu preciso participar desse momento, né? Então, quando você cumpre esse princípio, quando você cumpre o honrar ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas, quando você tem essa consciência, né? Você pode certamente desfrutar daquilo que está no versículo 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O Senhor é o maior interessado em que você prospere, que você desfrute mesmo do melhor dessa terra. E você precisa alinhar o seu coração, amém? Então, com essa consciência, eu convido você a separar a sua oferta, o seu dízimo. Se você vai fazer através de dinheiro em espécie, tem um envelope na frente da sua cadeira. Se você for fazer através de Pix, a chave Pix está no telão aqui atrás. E se você for fazer através de débito ou crédito, as tesoureiras estão lá atrás com as maquinetas esperando para auxiliar você, amém? Você que está nos assistindo através do YouTube também está convidado a participar desse momento. Vamos orar? Pode levantar a sua mão, a sua oferta. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade que nós temos de cumprir os princípios da Tua palavra. Rendemos graças, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o maior interessado de nos ver prosperar, Pai, e desfrutar do melhor desta terra. Nós compreendemos, Pai, que o Senhor é digno de honra, e porque nós entendemos isso, nós decidimos honrar ao Senhor, Pai. Eu declaro cada uma dessas ofertas, Pai, consagradas ao Senhor, e que cada um dos meus irmãos possam desfrutar, Pai, daquilo que a sua palavra nos garante, em nome de Jesus, amém? Pode vir ofertar com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver.
chegando. Glória a Deus, aleluia. Você pode ficar de pé, queridos. Vamos adorar um pouco mais ao Senhor. Vamos criar um ambiente aqui, além daquilo que já tem sido criado. Amém? Você pode levantar suas mãos, você pode dizer palavras de rendição ao Senhor, palavras de amor ao nosso Deus. Você veio para dar o seu melhor culto, então faz isso intensamente. Se derrama aqui nesse lugar. Não pensa nos seus problemas, não pensa naquilo que ficou lá fora. Você veio aqui para adorar a Deus. Enquanto você adora a Deus, irmãos, Deus está operando um milagre na sua vida. Deus está trazendo a provisão que você necessita. Agora mesmo Deus está curando o seu corpo enquanto você o adora. Então levanta as mãos e começa a cantar, dizer palavras de amor ao Senhor. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. O teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Aleluia, Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós viemos aqui nos reunir para te dar o nosso culto, Senhor, e nós queremos fazer isso da melhor forma, com tudo que nós somos, Pai, com todo o fogo que arde em nós, com toda a nossa intensidade. Nós queremos dizer que o Senhor é livre aqui em nosso meio. Nós queremos declarar, Pai, que o Senhor é livre para operar através de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós contamos com a sua graça, com a sua poderosa unção que está sobre as nossas vidas. Nós queremos te dar o nosso melhor. Nós queremos te dar, Senhor, nessa noite, tudo que temos, tudo que nós somos. Espírito Santo, Espírito do poder de Deus, o Senhor é bem-vindo aqui. Obrigado por águas, Pai, da unção em movimento aqui nesse lugar. Obrigado por fogo do Espírito aqui nesse lugar, tirando aquilo que está parado do lugar nas nossas vidas, Pai, colocando aquilo que precisa estar em movimento, em plena movimentação, Pai, trazendo vida àquelas áreas que pareciam estar mortas. Oh, aleluia, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Oh, aleluia, Pai, nós te amamos. Nós te bendizemos nessa noite. Nós te bendizemos nessa noite. Nós te desejamos aqui nesse lugar. Nós te desejamos, Pai. Nós te desejamos aqui. Nós ansiamos pelo mover do seu Espírito. Nós ansiamos, Pai, pelo fogo do seu Espírito. Em nome de Jesus, nada pode nos parar. Nada pode nos parar, Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos, Pai, crentes que avançam,
Não somos daqueles, Pai, que olham e se desviam para a direita ou para a esquerda, mas nós mantemos os nossos olhos avivados em Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso prazer, Ele é a nossa paz, a nossa alegria. Cristo Jesus é a esperança da glória em nós. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Você é tudo para mim, Jesus. Você é tudo para nós. Você é a nossa vida, Senhor. Não há outra vida que queiramos mais do que te adorar, do que te agradar, do que te cultuar com o nosso melhor. Nós te louvamos nessa noite. Nós nos juntamos aos corais de anjos para dizer que o Senhor é santo, para dizer que o Senhor é lindo, para dizer que o Senhor é digno, é maravilhoso. Santo é o seu nome. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor da glória. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Obrigado porque já começou uma mudança radical nas nossas vidas. Obrigado por uma mudança, Pai, na nossa forma de agir todos os dias, para nos parecermos mais com o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto poderoso. Nós te damos liberdade aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, o Senhor é bom. Você pode sentar, querido. Fala com esse irmão maravilhoso que está aí do seu lado. Gente, obrigado, viu? Vocês são os melhores. Boa noite, crente. Vou te dar outra chance, amém? Você é crente verbo da vida, crente da palavra da fé, aquele que crê independente do que vê, aquele que está sempre avivado, independente do cansaço físico, aquele que está disposto a enfrentar toda e qualquer situação com alegria e paz. Então, boa noite, crente. Graça e paz. Agora sim, agora melhorou. Amém, querido? Às vezes a gente chega em um lugar como esse, o nosso corpo está cansado, a nossa mente está cheia, né, de tantas coisas que fizemos, que passamos durante o dia, mas a gente não pode esmurecer. Amém, querido? Esse aqui é o principal momento desse dia nas nossas vidas. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor e nós não vamos fazer isso de qualquer forma. Nós vamos dar o nosso melhor. De fato, já começou, amém? E eu não quero que nós chegamos em um ponto a desprezar, né, cada momento do culto. Não estou dizendo que nós fazemos isso, mas às vezes a gente precisa estar lembrando. Amém, irmãos? E durante as canções, né, durante o louvor aqui, há um poder tão forte, disponível e liberado. Amém, irmãos? É a hora em que nós damos ao Senhor. Quando a gente canta, nós estamos dando ao Senhor. Quando você senta para ouvir a palavra, você vai receber. Mas você veio para cultuar. E cultuar, irmãos, é dar ao Senhor. Amém? Então, no momento do louvor, é um momento oportuno para a gente orar, para a gente se derramar, para a gente cantar, para a gente ser livre, para ser crente. Talvez tem pessoas que saíram de casa hoje e por ter um dia tão cheio, não tiveram tempo de ter aquele tempo, né, específico de oração, porque orar, você pode orar em todo e qualquer lugar, qualquer hora, amém? Mas às vezes a gente precisa de um tempo mesmo para se derramar com mais profundidade, com mais intensidade, amém? Isso é ser crente, irmãos, isso é desejar o fogo do Espírito, isso é desejar não só o que Ele pode fazer por mim, mas aquilo que eu também posso fazer por Ele. Desejar a presença que, apesar de estar em nós, ela se manifesta em nosso meio. Amém? A gente não pode entrar numa caixa e achar a presença de Deus está só em mim. Ela está em nós, irmãos. Isso é algo maravilhoso, isso é o que o novo nascimento causou em mim e em você. Mas quando nós nos juntamos, essa assembleia, esse ajuntamento santo, né, é algo poderoso, é algo onde o poder de Deus é liberado de um para o outro, amém? Você compartilha coisas com o irmão que está do seu lado, o irmão compartilha com você. E essa é a nossa expectativa. Você está comigo?
É maravilhoso a gente estar em uma quinta-feira servindo, né, adorando, cultuando a um Deus, irmãos, que é um Deus de milagres. Você tem expectativas por milagres? Deus pode fazer milagres extraordinários, de fato Ele já fez e está pronto para liberar. À medida em que você cresce, em que você pega isso pela fé, amém? Mas há milagres disponíveis para nós agora mesmo. E ainda que não tivesse milagres, irmãos, a gente tem que ser grato pelo maior milagre que Deus poderia fazer por nós, que foi nos dar Cristo Jesus. Mas graças a Deus, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de livramentos. Quantos livramentos talvez você teve durante esse dia, durante essa semana, e você nem sabe? Amém? Então nós precisamos ser gratos. Chegar em um lugar como esse e extravasar mesmo. Às vezes o que a gente precisa, o que a nossa alma precisa é isso, né? É se desvanecer de todo pensamento que tenazmente assedia a nossa alma para nos tirar do foco. É a gente se desfazer de tudo isso, para que a gente possa pensar nas coisas que são lá do alto, para que a gente possa adorar ao Senhor com toda a nossa intensidade. E assim a gente vai crescendo, de fé em fé, de glória em glória. Então, irmãos, nós servimos e somos filhos de um Deus que é maravilhoso. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer, Deus é bom? Em todo o tempo. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 8, no verso 32. Abre aí João, no capítulo 8, no verso 32. Eu quero que a gente possa ver algo aqui na palavra acerca desse tema, né? Segura aí, olha para cá. Esses dias, todo dia de manhã, quando eu saio de casa, eu gosto de ouvir rádio, né? A gente vem ouvindo a rádio. Aqui só tem uma rádio gospel, eu acho, que nem é daqui, é de fora. É a Feliz FM, acho que é assim que ela se chama, e a gente gosta de escutar. E aí a gente gosta de ouvir ali os louvores, alguma coisa que os pregadores falam em alguns momentos. Mas tem tanta coisa, irmãos, que a gente percebe que as pessoas que estão, por assim dizer, sendo detentoras da palavra, ensinam os crentes de forma errada. Todos os dias eu ouço nessa rádio falar sobre campanhas das batalhas espirituais em Cristo. A batalha espiritual para você vencer e não ser mais derrotado pelo diabo. 7 passos para alcançar a bênção aqui. Campanha de 7 semanas para você ser abençoado nas suas finanças. Culto da bênção financeira. Culto do jejum intermitente, não sei das quantas. Batalha espiritual, não sei de quê. Você já ouviu falar nesse tema de batalha espiritual? Pois nessa noite eu quero falar sobre batalha espiritual. Amém? Existe, irmãos, uma batalha espiritual que nós precisamos travar, mas não é como tem sido ensinado por aí afora. Amém? Tem igrejas por aí, pregadores ensinando que você precisa ir para cultos de libertação. Você já viu cultos de libertação? Você já prestou atenção que no Verbo da Vida nós não temos culto de libertação, ou campanha para a libertação, ou batalhas espirituais contra o diabo? Porque nós entendemos a literalidade do que está descrito em João, no capítulo 8, no verso 32. Onde a Bíblia diz aqui, é o próprio Jesus falando, né? Ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, o que liberta um crente, e a gente precisa mesmo de libertação em várias áreas da nossa vida, você está comigo? Quando você nasce de novo, irmãos, você foi liberto do império das trevas, mas agora há uma renovação da mente, para você ser liberto em todas as áreas da sua vida. Agora, isso não vem por meio de um terceiro, isso não vem por meio de um pastor, de um ministro, isso não vem por meio de um culto específico para isso, isso vem por meio de conhecer a verdade. Jesus disse que as palavras dele eram a verdade. Ele disse, todo aquele que ouve a minha voz, dá testemunho da verdade. Amém? Então, o que é a verdade? É a palavra de Deus. Você tem ela aí nas suas mãos agora mesmo. Aquilo que Deus deixou registrado para nós, a poderosa, infalível, extraordinária palavra do Senhor, está aí no seu colo, através do seu celular, do seu tablet, ou na sua Bíblia mesmo de papel. Amém, irmão? E o que vai te libertar, o que vai fazer você crescer, é você conhecer a verdade. Não é ter a verdade.
não é ler a verdade somente, amém? Não é ter uma Bíblia. Mas o que te liberta, eu posso ser mais radical e dizer, o que te liberta não é nem vir para o culto. O que te liberta não é orar, porque o texto diz, e é claro que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fazer jejum liberta alguém? Segundo esse texto, não. O jejum é uma ferramenta poderosa, amém, irmão? Mas não para mover Deus. Porque tem crente também que faz jejum, e a gente vê isso aí afora. Tem gente fazendo jejum para Deus te abençoar. Se a gente precisa fazer jejum para Deus nos abençoar, irmãos, então a gente tem que tirar Efésios capítulo 1, verso 3 da nossa Bíblia. Porque lá diz que nós já fomos e somos constantemente abençoados por meio daquilo que Cristo fez por nós. Não é por causa de um jejum que eu faço. Então você percebe que tem muitos erros por faltar conhecimento da verdade. A Bíblia diz que o justo, ele perece, né? O meu justo perece porque não conhece ou por não conhecer as verdades da palavra, não é assim? Então, o não conhecimento da verdade te aprisiona. É por isso que tem crente, por exemplo, que acha que orar num monte é mais espiritual do que orar num ônibus. Amém? Tem gente que gosta de orar em monte aqui. É maravilhoso, irmãos. Você pode ir, mas o monte não te coloca mais perto de Deus, não. Se você achava assim, que você está aqui hoje para aprender que essa não é a verdade. Eu vou subir um monte porque eu vou ficar mais perto de Deus. É certo que o monte é alto, mas ele não vai te colocar mais perto de Deus, não, irmão. Amém? Não adianta de nada você estar de joelho em cima de um monte, se por dentro, muitas vezes, a gente está de pé. Não é só o que a gente fala, não é só o que a gente faz. É quem a gente é a decisão todos os dias que a gente toma de conhecer a verdade e ela vai nos libertando. Amém? Tem crente que acha que ir para Jerusalém é mais espiritual do que Teresina, que Jerusalém é mais abençoado do que o Piauí, que Israel é mais abençoado do que o Piauí, e eu estou aqui para dizer para você, querido, que não é. Amém? Da mesma forma como eles são abençoados por crer em Jesus Cristo, nós também somos. Essa terra que você pisa também é santa. Porque o Espírito Santo está agora mesmo aqui no nosso meio. Está dentro dessa pessoa maravilhosa que está aí do seu lado. Lembra quando Moisés subiu naquele monte e ali ele viu uma sarça ardente e uma voz fala com ele e diz assim, olha, tira as sandálias dos seus pés porque o lugar em que você está é santo. Aí o pessoal pensa que é exatamente aquele monte lá que Moisés subiu, que era santo, porque a sarça ardente estava lá. Mas a sarça ardente, querido, ali simbolizava a presença de Deus, que agora há pouco a gente falou que está em mim e em você. Está dentro de você, está dentro dessa pessoa que está do seu lado. Então você está em um lugar onde tem muitas sarças ardentes. Você está comigo? A presença de Deus está manifesta aqui. E por isso esse lugar é espiritual. Por isso esse lugar é digno de reverência. Por isso, de certa forma, esse lugar é santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo hoje? Eu quero te ensinar a não ser religioso. Eu quero te ensinar que existe uma vida em Cristo que é libertadora e não aprisionadora. Porque quando eu começo a criar esses rituais, eu vou achar que a oração que eu faço no meu quarto não é tão boa. Só funciona a oração que o pastor faz por mim. E está tudo bem, irmãos, o pastor pode orar por mim, por você, os ministros podem orar, são homens e mulheres ungidos. Mas eu acredito que muito mais libertador é você saber que você é ungido. E você pode orar pelas suas próprias situações e elas serem resolvidas. Ao invés de você só pedir imposição de mãos para ser curado, você pode ser aquele que impõe as mãos para ser curado. Isso é libertador, irmão. Você não depende de, por assim dizer, entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando que você não precisa estar debaixo de autoridades. Isso é bíblico, amém? Eu estou falando no que diz respeito à sua vida espiritual com Deus. Nesse quesito, você não depende de outras pessoas. E quando a gente descobre isso, é libertador. Porque a gente pode fazer por nós mesmos. Isso fala sobre uma vida de oração, isso fala sobre o congregar. Amém? Você está aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. Então não sejamos esses religiosos modernos que criam rituais,
né, que criam essas pequenas raposinhas que vão, daqui a pouco, se a gente não prestar atenção, a gente está, como outras igrejas aí afora, fazendo campanha de batalha espiritual, mas graças a Deus que você faz parte de um ministério e de uma igreja que tem um compromisso com a palavra do jeito que ela é. Amém? Conhecer a verdade, ela vai te libertar. Conhecereis a verdade, que é Cristo Jesus e as suas palavras, e isso vai te libertar, irmãos. Isso vai te libertar da opressão do diabo, isso vai te libertar de uma vida miserável, isso vai te libertar da pobreza, isso vai te libertar da doença, isso vai te libertar da morte. Amém? Conhecer essa palavra. Irmãos, isso aqui é Deus falando conosco. Isso aqui que tantas vezes a gente negligencia, irmãos, é Deus falando conosco. Às vezes a gente chega na igreja e diz, meu Deus, faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. Porque acha que a voz de Deus é algo que precisa vir audivelmente alcançar os meus sentidos físicos, mas não é o modus operandi de Deus dessa forma. Se a gente depender do que a gente sente, irmãos, a gente vai se desviar na primeira semana. Porque eu digo para você, 99% das vezes você não vai sentir nada. Amém? Pode ser que em 1% das vezes os seus sentidos, as suas emoções sejam intensamente envoltas ali, né, nesse ambiente. Mas 99% das vezes você não vai sentir nada. E isso, se a gente não tiver cuidado, esse não sentir nada, a gente começa a pensar, rapaz, eu acho que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Por quê? Porque eu não estou sentindo nada. Mas não é assim que Deus faz, irmãos. É conhecendo essa palavra, é sabendo o que ela diz, que as coisas acontecem na nossa vida. Amém? E ainda que você ache que não está acontecendo, Deus está trabalhando e se movendo em seu favor. Você está aqui? Então conhecereis a verdade. Como eu disse, isso aqui é a palavra de Deus. Todas as vezes que você lê, como eu disse, né, talvez você perguntou, nunca mais eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Todas as vezes, irmãos, que você lê a sua Bíblia, é Deus falando com você. Pode ser um versículo que você leia ali de manhã cedo e você vai para o trabalho e você fica pensando nele. Você sabia que você deve pensar naquilo que você lê? Você sabia que você deve ler e naquilo que você lê da palavra você vai meditar, ruminar, né, aquilo ali, ficar mastigando aquilo. Paulo diz lá em Colossenses 3 que nós devemos pensar nas coisas que são lá do alto. Isso nos livra de uma vida de prisioneiros. Porque muitas vezes o que ocupa o nosso pensamento é a opressão do diabo. Muitas vezes o que ocupa o nosso pensamento são as preocupações dessa vida, os problemas, as coisas que tenazmente nos assediam, aquilo que se torna peso. Mas a Bíblia instrui, pensa nas coisas que são lá do alto. Pensar naquilo que é lá do alto, irmãos, vai te livrar, vai te colocar em um movimento espiritual, e esse movimento espiritual vai te livrando em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, Cristo Jesus já nos libertou. Para a liberdade foi que Ele nos libertou, e nós agora permanecemos então livres, conhecendo a verdade. Você está comigo? Então João 8,32 diz exatamente isso, e é maravilhoso, né? Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A palavra, irmãos, é quem nos mostra a nossa posição em Cristo. Você está comigo? Lá em 2 Coríntios 5,17, só acompanha aqui comigo, a Bíblia diz assim, olha, e assim, se alguém está em Cristo, a gente está falando sobre a nossa posição espiritual, amém? Ele diz, se alguém está em Cristo. Como é que alguém está em Cristo? Se você nasceu de novo, querido, você foi batizado no corpo de Cristo. Inserido, imerso no corpo de Cristo. E aí agora você pode dizer, se nasceu de novo, você é uma nova criatura e você pode dizer, eu estou em Cristo. Estar em Cristo é viver nele, é ter essa vida nele, onde eu estou nele, ele está em mim e nós somos um. E esse texto diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Sabe, irmãos, talvez tem dias que o diabo vem tentando te acusar, vem tentando levantar pensamentos, porque essa é a forma como ele vai agir na sua vida e na minha vida, e esses pensamentos eles vão cair por terra quando a gente entende que nós somos novas criaturas. Talvez ele vai levantar um pensamento daquilo que você fazia antes de nascer de novo. E você pode olhar para isso e dizer, isso não era eu. Isso era aquele velho homem, mas eu nasci de novo. E o novo nascimento me garantiu uma vida nova.
cheia de alegria, paz, prosperidade, contentamento, uma vida com um propósito. Você está aqui? Então ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem aqui está em Cristo? Você nasceu de novo? Isso é uma vida, irmãos, extraordinária que Deus tem para você, é estar em Cristo, né? Essa é a nossa posição. Em outro texto, lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 4, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Com Cristo, irmãos, fala sobre, novamente, essa posição que nós estamos. De fato, nós estamos em Cristo e também com Cristo. Deus nos juntou com Cristo e fez algo na nossa vida. Ele diz que nos deu vida juntamente com Cristo. Apesar de muitas vezes o cenário a nosso redor parecer morte, irmãos, a Bíblia nos garante que juntamente com Cristo nós temos vida. E aí diz, pela graça sois salvos. E novamente ele diz no 6, Efésios 2:6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é a sua posição, irmãos? Você é um derrotado? Você é um pobre miserável? Você é um pecador? A sua posição é, assim como Cristo é, Deus também te fez, te colocando nele, juntamente com ele, te dando vida. E aí ele te assentou nos lugares celestiais, juntamente com onde Cristo está, é o mesmo lugar que nós estamos espiritualmente. Amém? Lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 20, ele diz assim, o qual exerceu ele quem? Deus, né? O qual exerceu Deus em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Qual é a posição de Cristo? Esse texto fala sobre o posicionamento que Cristo está espiritualmente e fisicamente. Ele está onde? Assentado à direita de quem? De Deus, nos lugares celestiais. Amém, irmãos? E diz que esse lugar é aonde? Acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Isso aqui não se refere só a demônios, amém? Não se refere só a espíritos malignos. Quando fala poderes, domínios, a principados, potestades, está falando assim, ó, tudo que tiver instituído de autoridade nesse mundo que tem poder, Jesus está acima. Tudo que tem poder, tudo que tem autoridade, ele está acima, assentado à direita de Deus, o Criador de todas as coisas. Então, Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Pai está lá e Jesus está à sua direita. Amém? Acima de todo poder, domínio, principados, potestades. E a gente acabou de ler que a nossa posição é aonde? Em Cristo. Onde é que Cristo está? Acima de todo poder, domínio, principado, potestade, pobreza, doença, miséria, morte, ele está acima. Então, irmãos, é só a gente fazer a equação matemática. Se Cristo está assentado à direita de Deus, acima de todo principado e potestade, e nós estamos em Cristo, juntamente com Cristo, qual é a nossa posição? Acima de todo poder, domínio, principado, potestade. Isso nos coloca em uma vida de triunfo. Talvez as coisas nem estejam naturalmente nessa terra dando muito certo. Pode ser que tenham áreas da sua vida que ainda não estejam como você queria estar. Isso não muda a sua posição espiritual. Todos os dias você precisa se imaginar. Lembra, Colossenses 3 diz, pensai nas coisas que são lá do alto, onde Cristo vive. Se imaginar, irmãos, nesse lugar, é pensar nas coisas que são lá do alto. Em vez de você pensar, eu sou um fracassado, o meu emprego não dá certo, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo, é só problema, é só conta, agora apareceu até uma dor no meu corpo, eu não consigo fazer nada, eu vejo a vida das pessoas no Instagram e parece que a vida de todo mundo dá certo, só não a minha. Será que tem alguém aqui que já pensou isso? Talvez você precise se exercitar nesse conhecimento
e fechar seus olhos e se imaginar. Você está, irmãos, espiritualmente, o que é também eternamente, em um lugar muito acima de tudo isso. O que é o gigante que tenta te afligir? Ele pode ser alto e grande do tamanho que for, você está acima dele. E por que é que a gente está falando sobre isso? Parece que está desconexo, né? A gente começa falando sobre batalha espiritual, sobre libertação, e depois a gente vai para a nossa posição em Cristo, a posição onde Cristo está e nós estando nele. É porque dentro desse tema de batalha espiritual, irmãos, tem pregadores que estão exaltando o diabo. Cada vez mais a gente escuta pregações das pessoas, o diabo aqui, o diabo ali, o nosso inimigo, está ao nosso derredor, ele está pronto para te devorar. A Bíblia diz isso, diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, não é que ele é um leão não, amém? Mas ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha para ter alguém que possa tragar, e a pessoa fica só com aquilo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? O leão está ali na minha porta, se eu vacilar, ele me traga. E aí começa a se atribuir um poder ao diabo, eu imagino que até ele fica surpreendido com a autoridade e o poder que alguns cristãos e principalmente pregadores dão para ele. Rapaz, o diabo tem poder demais, você tem que ter cuidado com as artimanhas, as iscas de Satanás, as artimanhas do diabo. Meu Deus do céu, irmãos, você está muito acima do diabo. Tem uns pregadores que gostam de dizer, né, que se você quer falar com o diabo, então escreva uma mensagem na sola do seu sapato. Porque é lá que ele vai ler. Porque o lugar que ele está é debaixo dos seus pés. Você está aqui. E além disso, ainda tem muito cristão que tem medo do diabo. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos, algumas pessoas, e você vê que é como se estivesse ali assustado. Por quê? Porque não conhece a posição na qual você está. Ei, irmão, você não tem que ter medo do diabo, não. Você é um atormentador de demônios. Você lembra que você está em Cristo? Você está muito acima, assentado com Cristo, nos lugares celestiais, à direita de Deus. Você acha que Jesus tinha medo do diabo, irmão? Porque se a gente lê a Bíblia, parece que quem tinha medo de Jesus era o diabo. Os demônios. A gente lê, por exemplo, Marcos no capítulo 5, ali fala sobre o endemoniado gadareno, aquele que tinha uma legião, tinha pelo menos 6.000 demônios dentro daquele camarada. Imagina a cena, o cara estava pelado, vivia num sepulcro, cemitérios, acorrentavam ele, ele quebrava, acorrentava, ele quebrava. Tinha um monte de corrente na mão, pelado, ele se cortava com um monte de pedra. Imagina a cena, como ele era bonitinho ali naquele lugar. A ponto de impactar, irmãos, o comércio daquela região. As pessoas estavam evitando ir para aquela cidade. A gente tem relatos históricos disso por causa daquele endemoniado. E Jesus chega naquele lugar, depois de uma noite de tempestade, ele desembarca ali naquele lugar. E aí a Bíblia diz que aquele endemoniado corre e se joga aos pés de Jesus. Irmãos, diante do gadareno não tem Anabelle, não tem freira, não tem invocação do mal, não tem diabo que seja mais parecido com aquele camarada ali, não. Porque o negócio ali era feio. 6.000 demônios dentro do cara. A Anabelle, eu acho que só tinha uns 2. Ali tinha 6.000. Ele estava nu, cortado de pedra, corrente pendurado na mão e morava no cemitério. Imagina você passar naquela rua meia-noite, como era maravilhoso. Imagina a voz daquele bicho, né? E aí a Bíblia diz que quando Jesus desembarca, ele corre e ele se joga aos pés de Jesus e ele diz algo que eu acho interessante. Ele diz, Senhor, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, vai ter um tempo que é lícito eles serem atormentados. Está falando lá sobre o lago de fogo, amém? Porque também tem um monte de gente que acha que o lago de fogo, o inferno, é o lugar onde o diabo mora. Você precisa fazer o rema, amém, querido? O diabo não está no inferno para atormentar ninguém, não. Pelo contrário, quando ele for para lá, ele vai ser atormentado. E aí ele diz, por que vieste nos atormentar antes da hora? Jesus não disse nada com ele. Jesus não falou nada, não fez nada.
Só desembarcou, o endemoniado correu para os pés de Jesus e disse: por que que o Senhor está nos atormentando? Então, irmãos, a simples presença de Jesus, sem falar nada, não falou nada, atormentou aqueles 6.000 demônios. Amém? E aí a gente faz a formulazinha matemática de novo. Se Jesus atormentava os demônios, e você está em Cristo, muito acima, você é um com Ele, significa que quando o diabo olha para você, ele vê Jesus, irmão. E aí agora você não se torna mais um atormentado, mas você se torna um atormentador de demônios. Amém? Pode ser que tenham demônios em vários lugares que você está. Pode ser, irmãos, em algum momento tem um demônio na sua casa. Aí tem um monte de gente que vai dizer: meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Pode ser que estejam, eles são seres espirituais, podem estar em qualquer lugar. Amém? Pode ser que tenham demônios, irmãos, em qualquer lugar que você possa imaginar. E aí o que acontece muitas vezes é que tem pessoas que têm uma sensibilidade operando através de um dom chamado de discernimento de espíritos. E aí essas pessoas começam a enxergar esses demônios, começam a ver, e aí ficam amedrontadas, aterrorizadas, né? Atormentadas por aquelas presenças, mas a gente esquece que quem está atormentado é ele. Ele só deu o azar de estar na sua casa, ou de estar perto de você. O pastor gosta de usar um exemplo, e eu acho maravilhoso. Ele diz que o discernimento de espíritos é como a gente, quando acende uma luz. Você já foi numa cozinha à noite, e ali você acendeu a luz, e às vezes tem aquelas baratas, e elas estão ali se alimentando. Quando você acende a luz, elas se desesperam, correm, voam, faz de tudo para fugir de você, porque você é que está ali causando o mal para ela. Não é assim? O pastor gosta de dizer que o discernimento de espíritos é como alguém que acendeu a luz. Eles já estavam lá, mas quando acendeu a luz, a pessoa vê aquilo ali e os demônios ficam igual um monte de barata tonta. Amém, irmãos? Porque nós estamos em Cristo e essa posição, queridos, é muito acima de todo principado, de toda potestade. Então não fica com esse negócio de batalha espiritual contra o diabo. O diabo é um inimigo que já foi derrotado. O irmão Reagan, a gente vai encerrar com isso, ele tem um livro que é maravilhoso, chama A Igreja Triunfante. E lá nesse livro ele fala sobre demonologia, ele fala sobre os espíritos, sobre os demônios, e justamente sobre a posição que a igreja tem que ocupar. E ele fala sobre 3 tipos de igreja. A primeira delas é a igreja derrotada. É aquele que sempre anda com aquela lamúria, com aquele lamento, se achando pequeno, se achando derrotado, nada dá certo para mim. Meu Deus do céu, o diabo está acabando comigo, eu estou perdendo a batalha. Essa é a igreja derrotada, e tem um monte de crente assim. Amém? E aí ele fala sobre um outro tipo de igreja, né, que é a igreja militante. A igreja militante é aquela da batalha espiritual, é aquela dos 7 cultos para alcançar a vitória. É aquele que gosta de, hoje eu vou orar porque eu quero lutar com o capeta. Vou vestir aqui a armadura de Deus, o capacete da salvação, pegar aqui a espada. E agora pode vir, diabo, porque eu estou pronto. É a igreja militante. Você não foi chamado para militar, irmão. Você não foi chamado para ser milícia gospel. Você não foi chamado para ser o exército de guerra de Jesus Cristo. O soldado combatente de Jesus. Se você quer ser o exército de Jesus, o irmão Reagan inclusive fala sobre isso, e ele diz que nós somos o exército de ocupação. E ele diz que nós somos a igreja triunfante. Quando conhecemos a verdade, sabemos quem somos e nos portamos como quem já venceu. Nós recebemos, irmãos, a dedicação da vitória, porque alguém foi lá e lutou com ele. E esse alguém foi Jesus Cristo. Amém? O diabo foi derrotado, irmãos, lá naquela cruz e mediante a ressurreição de Jesus. Ali, Jesus triunfou de todo principado e potestade, foi colocado muito acima e nós, pela graça, fomos colocados juntamente com Cristo nesses lugares celestiais. Amém? Isso é o que nos confere essa vida de sucesso sobre o diabo, isso é o que nos confere sermos triunfantes sobre todos os problemas, não mais militantes, não mais derrotados, mas triunfantes. O evangelho é triunfalista mesmo. E se você quer ser um exército, seja um exército de ocupação.
O que é que um exército de ocupação faz? Primeiro, o país manda o exército da guerra, né? Assim, o exército vai lá, guerreia, vence a batalha, e aí depois manda o exército de ocupação para que aquele terreno, aquele território não seja mais dominado pelo inimigo. Pronto, Jesus foi o exército da guerra. Ele é que foi lá e lutou, amém? E aí depois disso ele nos deu autoridade e poder em seu nome e nos mandou para ocupar o território que é nosso. E aí agora a gente só permanece firmes e inabaláveis, sem temer nada, sabendo onde estamos espiritualmente, que é em Cristo Jesus. Muito acima, irmãos, de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo príncipe das trevas, de todo demônio, de tudo que você puder imaginar de ruim, você está acima disso. Isso não consegue mais te alcançar, isso não pode mais te machucar, isso não pode mais te ferir. Amém? E às vezes a gente só precisa ficar firme no único campo de batalha onde o diabo vai tentar recuperar algum tipo de território, que é a nossa mente. E é por isso que a Bíblia é enfática e o apóstolo Paulo diz tantas vezes, mas o mais conhecido, Romanos capítulo 12, no verso 1, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e que transformai-vos pela renovação da nossa mente. Ele começa dizendo: rogo-vos, 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 eu imploro para vocês, renove a sua mente. Renove a sua mente, porque é só assim que você vai poder ficar firme e inabalável contra todas essas coisas. Amém? Você aprendeu alguma coisa nessa noite? Você pode ficar de pé, com a certeza de que você é triunfante sobre todo problema, sobre toda obra do mal, sobre toda obra do diabo. Glória a Deus, o Senhor é bom. Isso deve ser, irmãos, o que ocupa a nossa mente e os nossos pensamentos todos os dias. Quando os problemas se apresentarem, quando alguém quiser dizer que o diabo está ali tentando atrapalhar a sua vida, você pode lembrar que ele nem nada tem autoridade nenhuma sobre você, porque você está em Cristo, que é infinitamente muito mais acima de todas essas coisas. Amém? Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos? Glória a Deus, o Senhor é bom. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você nessa noite quer tomar essa decisão de receber Jesus. Isso não é mudar de igreja, queridos, isso não é mudar de religião, mas isso é mudar de vida e eternidade. É se tornar uma nova criatura, é ser inserido juntamente com Cristo onde Ele está. Isso vem por meio do novo nascimento. Se você está aqui nessa noite e quer nascer de novo, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer receber Jesus? Glória a Deus. Tem alguém que já nasceu de novo, mas por algum motivo esfriou durante a sua caminhada, durante a sua carreira. E nessa noite você quer se reconciliar com o Senhor? Faz um sinal com a sua mão se você quer se reconciliar. Eu quero orar por você. Todos salvos? Ou talvez você quer receber o batismo do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, um revestimento de poder, um presente de Deus para a sua igreja. Tem alguém que quer receber o batismo do Espírito Santo? Faz um sinal com a sua mão bem alto. Todos cheios. Glória a Deus. Ou talvez você chegou com algum sintoma de enfermidade e você quer receber imposição de mãos para sair daqui plenamente curado, sarado. Se você está aqui e está com algum sintoma de enfermidade, vem até aqui à frente, eu quero impor as mãos sobre você e você vai sair daqui sarado e curado. Tem alguém? Glória a Deus. Uma igreja gloriosa, santa, amém? Revestida do poder de Deus, curada, sarada. Glória a Deus, o Senhor é bom. Pode vir, Sabrina. Amém, que palavra poderosa. Nós já estamos encerrando o nosso culto, mas eu gostaria de fazer algumas indicações literárias para vocês, amém? Nós temos aqui Autoridade em Três Mundos, de Charles Capps.
Autoridade do Crente, de Kenneth Hagin. E a Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin também, tá? Passa no Verbo Shop, adquire alguma dessas literaturas e você certamente vai ser edificado. Não esquece, passa no balcão de informações, adquire o seu passaporte para a VIPS Conference. Sexta-feira não tem hora extra, amém? E quem quiser participar do discipulado ainda dá tempo, tá bom? Então, eu declaro um final de semana abençoado para todos vocês, em nome de Jesus. Vá em paz e seja abençoado praticando essa palavra em nome de Jesus. Amém.